Esse podcast é uma produção do Instituto Vero. De tanto levar flechada do teu olhar, meu peito. Quem tá cantando essa música é a Mirella, que é aluna do 3º ano do ensino médio do Instituto Federal de São Roque. A Mirella canta, toca violão e tudo quanto é instrumento. Eu não sei se você já conhecia essa música que ela escolheu, mas vale a pena contar a história dela. É um samba escrito pelo Adoniran Barbosa e pelo Oswaldo Moles, na época da ditadura militar, e o nome é Tira ao Álvaro. Tira ao Álvaro, na verdade, quer dizer tira ao alvo. A música brinca com esse jeito popular de falar. Então tem tauba no lugar de tábua, automóvel vira automorve e revólver vira revolve. É poético, é criativo, mas não é que a censura da ditadura resolveu proibir a música? Os censores grifaram na letra todas essas palavras que estavam escritas, abre aspas, de forma errada, e anotaram o motivo da proibição. Repara no absurdo do que eles escreveram. A falta de gosto impede a liberação da letra. Fala sério, né, gente? Falta de gosto? Falta de noção desses censores. Bom, ainda bem que essa ditadura acabou. Mas em tempos de internet e redes sociais, será que não surgiram outras formas de calar o outro? Nesse episódio, a gente vai falar sobre temas como cancelamento, o discurso de ódio e o silenciamento. Curti, e daí? Curti. Curti. E daí? Este é o podcast Curti e Daí, realizado pelo Instituto Vero com o apoio do YouTube. Aqui a gente quer ouvir do jovem como ele se vê nas mídias sociais. Meu nome é Laura Matos, sou jornalista e cubro a área de educação. E eu sou a Januária Cristina Alves, sou jornalista, escritora e especialista em educação midiática. A gente conversou sobre o discurso de ódio que tem feito tanta gente sofrer no mundo on e offline com os alunos da Escola Viva e do Colégio Bandeirantes, 2 escolas particulares de São Paulo, e também com uma turma do Instituto Federal de São Roque. Além dos adolescentes da escola, a gente também convidou 3 influencers. O professor Noslen, que ficou famoso no YouTube dando aulas de português de um jeito criativo, o Tom Filho, que é apresentador do Arte Ataque, do Disney Channel, e a Gabriela Araújo, que é atriz, apresentadora, poeta e ficou conhecida com o perfil Gabisteca. Presta atenção no que o Carlos, do 2º ano do ensino médio, contou. Eu já sofri ataque de ódio. E é crime, na vida real. É mesmo desprotegido por uma tela ou por algum tipo de anonimato, a pessoa ainda assim fez aquilo. É incabível. Qualquer pessoa racional odiar outra pessoa pelo jeito que ela age, pelo jeito que ela é. Então o que eu vejo nas redes sociais, e não só nisso, na vida real, em qualquer situação cotidiana, são moralismos, são os ataques o jeito que você é não é do jeito que eu sou e por isso você tá errado. Na Viva, o Matheus, do 1º ano do médio, falou sobre algo que precisa ser muito observado: a falta de punição a quem tem esse tipo de atitude. A internet, ela virou esse espaço de reduto do discurso de ódio mesmo. É que as pessoas elas se colocam nesse lugar, eu tenho minha liberdade de expressão, então eu vou poder falar o que eu quiser. Só que não é bem assim, quer dizer, né? No Brasil, pouquíssimas pessoas são punidas por coisas que elas falam na internet. A lei deveria, claro, ser aplicada, mas eu acho que é muito mais o trabalho da gente observar e denunciar quando essas coisas acontecem. Então, a gente observar, denunciar, realmente mostrar para as outras pessoas, isso aqui é discurso de ódio, isso aqui tá errado, isso aqui é racismo, isso aqui é machismo. E também ver como a gente pode colaborar também para fazer uma sociedade menos misógina, menos racista, menos homofóbica, LGBTfóbica, enfim. Porque a gente vê isso na internet,
Mas isso também acontece na vida real. Se existem pessoas falando isso na internet, quer dizer que existem pessoas na vida real falando essas coisas, que pensam essas coisas. Essa reflexão fica ainda mais importante quando a gente pensa que a internet também é vida real. As conversas online moldam a forma como a gente se comporta no mundo offline e vice-versa. Então, os alunos do Band também conversaram sobre isso. Quem fala primeiro é a Mariana e depois é a Clara Morena. As duas estudam no 9º ano. Eu acho interessante puxar para um ponto, porque às vezes as pessoas usam, o discurso de ódio e justificam ele como liberdade de expressão. A gente tem que tomar cuidado porque tem meio que uma linha tênue, sabe? Entre a nossa opinião e, assim, uma ofensa que você pode fazer para uma pessoa, sabe? Então, a partir do momento em que isso fere a dignidade de uma pessoa, a partir do momento em que isso acaba, enfim, desrespeitando essa pessoa, desmoralizando essa pessoa, desvalorizando, não é mais só uma opinião, né? Eu fico muito preocupada porque eu acho bizarro, assim, eu não tenho irmãos, mas eu tenho primos mais novos e que estão ali usando a internet o tempo inteiro, jogos online, redes sociais, vídeos. E tem muitos comentários, assim, a seção de comentários e de chats online, assim, são muito agressivos, muito ofensas, assim. E eu acho bizarro, e isso deve ter um impacto gigantesco na própria formação e desenvolvimento psíquico dos indivíduos. Então eu acho, assim, imprescindível que as plataformas tomem algum tipo de decisão e medidas contra esse tipo de comentário, mas também vale a pena uma conscientização, assim, da população, porque com certeza as pessoas estão muito frustradas e colocam isso pra fora na rede social por meio do anonimato, né? Por conta do anonimato. Conscientização é a chave, ainda mais porque o anonimato na internet é quase sempre um mito. O que existe é um pseudo-anonimato, um falso anonimato, que muitas vezes dá poder para quem quer espalhar o ódio online. Na verdade, os nossos dados estão sendo sempre registrados nas redes sociais. E quando alguém comete um crime, e discurso de ódio é crime, o Poder Judiciário pode pedir os dados da pessoa para as redes sociais. E os estudantes também falaram de um outro crime extremamente grave e infelizmente comum, o racismo. Ouça Ana Luísa, do Instituto Federal de São Roque. É algo que deixa a gente preocupado, porque a gente conquistou muitos direitos, mas ainda o racismo está presente muito forte, principalmente na internet, em que as pessoas se sentem confortáveis de atacar, porque para elas estão atrás de uma parede, não estão atacando, não são elas, são outras pessoas, elas estão atrás de um personagem, e elas se sentem confortáveis para poder incitar o ódio na internet. Então, assim, o discurso de ódio em relação a racismo, homofobia tem sido muito presentes, e a gente tem visto aí muitos casos, né, como o do Vinícius Júnior, que a gente viu nos jogos de futebol, e que acabou que a gente também passou para rede social, e aí tem pessoas que não, é só opinião e tal, mas a gente sabe que não é só opinião, que a partir do momento que a gente fere a existência de outra pessoa, não é mais opinião. A Ana Luísa tem toda a razão. De acordo com a pesquisa TIC Kids Online, mais de 40% das crianças e jovens no Brasil já viram alguém ser discriminado na internet. Esse tipo de crença se espalha e se fortalece nas mídias sociais. Mesmo sem acessar a internet, somos influenciados pelo que acontece online. O Bruno, que é do Bandeirantes, falou do ódio dentro e fora da internet. Está tendo no futebol muitos casos de, tipo assim, um jogador não exerce muito bem o seu trabalho e a pessoa tá atacando família. Tipo assim, discurso de ódio contra a família. Então, parece que as pessoas, por problemas, não sei se por problemas pessoais ou se do ódio do dia a dia, a pessoa se sente à vontade de descarregar em outras pessoas. Descarregar, por exemplo, em jogadores, ou famosos, ou pessoas que pensam contrariamente a ela. E é muito frequente isso no futebol. Recentemente ameaçaram o filho de um jogador, assim, porque ele estava jogando mal. Então, são coisas meio incompreensíveis. Ou às vezes numa briga de trânsito. Eu frequentemente ando assim no transporte com meu pai. E assim, as pessoas, alguma falha no trânsito já xinga metade da vida da pessoa sem conhecer. Então, tipo, acho que tá muito mais dentro das pessoas, dentro da formação, do que só na internet. A Tessa, que é aluna do 1º ano do ensino médio do Bandeirantes, fez uma análise desse fenômeno.
E uma coisa que eu tenho percebido é que dentro desse discurso de ódio, uma coisa que eu vejo que é muito pulsante, assim, são as pessoas que dizem que essas minorias, digamos assim, não precisam do espaço que elas deveriam ter para poder mostrar o que elas, digamos, têm para falar, porque seria inútil, seria, enfim, não sei qual que é a visão exatamente. Só que eu acho interessante porque essas pessoas que fazem muitas vezes parte de grupos que sempre foram, digamos, ajudados, alavancados por essas estruturas sociais que corroem a nossa sociedade, de certa forma, de forma a produzir um ideal muito caricato, às vezes muito detrimental, assim, relacionado às outras pessoas. Eles normalmente têm uma ideia de que, assim, elas estão tomando espaço, óbvio que está tomando espaço, é um espaço que elas nunca tiveram, entendeu? A Tessa também falou como é possível mudar tudo isso por meio da conscientização e da participação de toda a comunidade. Eu, por exemplo, faço parte de um coletivo que se chama Bandiversidade, que almeja tanto conscientizar a comunidade do colégio, quanto promover realmente um espaço seguro para as pessoas da comunidade, ou, enfim, que queiram participar dos eventos, dos encontros e etc., justamente para poder fazer esse diálogo entre as pessoas que fazem parte da comunidade, que têm demandas diferentes, que têm, enfim, pontos de vista realmente diferentes sobre o que é fazer parte dessa comunidade tão plural, como a LGBTQ+, e o que é existir, digamos assim, no mundo, enquanto jovem, fazendo parte dessas comunidades, tendo em vista que cada vez mais o discurso de ódio tem aflorado justamente com a internet. Presta atenção no que uma das maiores especialistas em discurso de ódio na internet, a Thelma Vinha, que é professora da Unicamp, nos contou. A Thelma coordena uma pesquisa sobre a violência nas escolas e a relação que isso tem com as redes sociais. O discurso de ódio ele é uma manifestação de ideias que tem uma intenção de discriminar, de ofender, que tem intenção de diminuir ou mesmo agredir pessoas que têm, devido às condições sociais, às características étnicas, raciais, pode ser religioso, pode ser de orientação sexual, gênero, né, da região que ela vem. Então, mas ele pode ser tanto verbal como escrito. E ele tanto aparece na internet, mas ele também aparece na nossa fala cotidiana. Precisamos não só focar em discursos de ódio, mas prestar atenção nesses pequenos discursos, que são esses discursos perigosos, que são microviolências, que é muito mais sutil, difícil de ser discriminado. Então, muitas vezes ele está nos coachings, nos nossos políticos, né? Muitas vezes ele está nas redes sociais, nos líderes, e tudo isso vai criando um ecossistema de ódio, né? Um ecossistema de ódio. E agora, esse ecossistema se amplia com o uso da inteligência artificial. Um exemplo atual e triste são os casos de estudantes usando essas ferramentas para fazer montagem de nudes com o rosto de meninas da escola. A Ana Luísa, do Instituto Federal de São Roque, falou disso. E é bastante preocupante, né? Porque a gente sabe que as mulheres já são desrespeitadas de todas as formas no mundo presencial e agora acharam mais uma ferramenta para poder perpetuar isso. Na conversa com os alunos da Viva, o Tom fez uma conexão interessante da falta de empatia nas redes sociais com os reality shows. Eu sempre lembro do BBB, eu não sei se isso é uma pauta que é importante de se falar, mas o BBB é onde a gente esquece muitas vezes que existe uma humanidade ali, né? Eu já fiz muito isso de olhar ali para os participantes como se fossem um objeto de comentários, sabe? A gente não liga muito pro que eles acham, sabe? Eu falo isso muito por mim também, sabe? Como influenciador, onde eu, por exemplo, tenho que estar sempre antenado, sempre postando o que eu acho, a minha opinião, e muitas vezes a gente perde um pouco a mão, sabe? Então, eu tive muito esse relacionamento de rever isso de uns tempos pra cá, sobre os comentários que eu faço, sobre entender que eu também sou um influenciador, eu também sou uma pessoa pública onde eu posso ser passivo de comentários e ser um pouco mais entendido de que, poxa, ali é um ser humano, uma pessoa, sabe? A Maria Eduarda, do Instituto Federal de São Roque, fez umas perguntas que deram um nó na nossa cabeça. Assim, é muito doido a gente pensar por que e quando que começou as redes sociais fazerem esse ambiente confortável pra gente insultar o outro, né? Foi a gente que
simplesmente decidiu isso, ou eles que impuseram e a gente aceitou. É algo que precisa refletir mesmo, né? Tipo, será que é por causa da distância? Porque eu tô comentando aqui, eu não vou ver a reação da pessoa que vai receber isso, o impacto dela, eu não tô olhando ela no olho pra ver se ela realmente... Eu não teria essa coragem de falar pessoalmente, né? Então por que eu vou falar isso online? Por que eu vou fazer esse comentário? É realmente necessário? Os nossos influencers convidados, o Tom, a Gabi Steca e o professor Noslen, também falaram sobre isso. Cara, eu acho que não tem coisa que mais una o ser humano do que odiar alguém em comum, assim. Eu acho que a gente meio que gosta da fofoca, a gente gosta de falar mal, a gente gosta dessa coisa, por algum motivo. Não vou saber dizer. Outras aulas de filosofia que a gente tem que entrar. Do porquê que a gente gosta tanto daquilo que é fofoca, daquilo que é babado. Eu amo escutar uma fofoca, eu amo falar mal de alguém que eu não gosto, sabe? Então eu acho que meio que une isso. É como se fosse uma grande fofoca em geral. E a gente esquece que tem realmente alguém por trás. Porque é como se virasse grande personagem de uma história que você está comentando. Eu também recebo muitos comentários que não são tão legais. As pessoas, elas se aproveitam de que, ali é meu amigo, eu acompanho aquele influenciador, eu me sinto muito próximo dele, então eu posso falar o que eu quiser. Olha, esse cabelo não tá legal, essa roupa não tá legal, está parecendo tal pessoa, tal coisa. Então acho que talvez são comentários que as pessoas se sentem livres de fazer e que às vezes nem os meus amigos fazem, sabe? Eu acho que complementando o que os dois falaram, primeiro o lance da fofoca, né? Que como é bom fofocar, essa coisa toda, e a gente acaba esquecendo de uma coisa importante, que talvez amanhã eu possa ser o alvo da fofoca, né? Então acho que tem esse lance de se colocar no lugar do outro. Além de se colocar no lugar do outro, vale praticar o que alguns especialistas chamam de silêncio estratégico. Foi justamente o que disse a Daniela do Colégio Bandeirantes. Para ela, o primeiro passo para combater o discurso de ódio é não virar plateia de agressões, seja curtindo ou comentando. Acho que o papel da plateia é muito importante, né? Em qualquer caso de bullying, cyberbullying, algo que a gente discute muito aqui também no Band, nas equipes de ajuda de aluno para aluno, questão da plateia. Então, você ter esse letramento é importante justamente para não dar visibilidade para esses discursos de ódio, porque com curtidas, com essa questão do anonimato, você curte um comentário que apresenta esse discurso de ódio, ele vai ganhando visibilidade. Se a plateia não desse essa visibilidade, se tivesse esse letramento, esse conhecimento, que combate discurso de ódio é conhecimento, afinal, né? Isso não aconteceria. Então, acho que o papel da plateia é imprescindível também. Bom, a Daniela falou tudo, né? Resumindo, se a gente não virar plateia, já é meio caminho andado para uma internet melhor. É isso, gente. Valeu. Até uma próxima. Este podcast é realizado pelo Instituto Vero, com apoio do YouTube. A produção é de Laura Matos, Januária Cristina Alves, Eliane Leme, Léo Santi, Vitor Rich e Vitor Vicente, com apoio de Natália Damasceno. O roteiro é de Laura Matos, Januária Cristina Alves e Eliane Leme, com revisão de Vitor Vicente, Isabela Inês e Agenor Neto. Apresentação de Laura Matos e Januária Cristina Alves. Captação de áudio, edição e mixagem, Eliane Leme. Direção de foto, Murilo Marroco e Bruno Quênia. Direção de arte, Renan Monteiro. Montagem e finalização do vídeo, Léo Santi. Arte gráfica, Matheus Vieira. Coordenação, Januária Cristina Alves e Vitor Vicente. Confira os canais do Instituto Vero. O site é vero.org.br. Nas mídias sociais, você nos encontra em @VeroInstituto.